empreendedora, seja bem-vinda ao quadro Reprogramando a Mente. Meu nome é Iona Souza e aqui neste quadro eu ensino empreendedoras a desenvolverem mentalidade para ter melhores resultados na sua vida e no seu negócio. Lembrando que eu trabalho mentalidade e elegância, tá? Em algum lugar nas minhas redes sociais você vai achar outro quadro onde eu trabalho a elegância da empreendedora, tá bom? E nesse quadro nós vamos falar sobre cobrança, tá? Mas nós vamos falar sobre cobrança, não é aquela cobrança que você vai fazer ao seu cliente, não. Ou aquela cobrança que você pode receber aí na sua casa, não. Nós vamos falar sobre cobrança, a cobrança interna, a cobrança que nós mulheres nos fazemos, tá bom? Então, a verdade é que muitas mulheres, elas se cobram, porque é muita coisa, é filho, marido, aí as mulheres que são empreendedoras ainda têm um negócio para dar de conta e acaba que é muita coisa e essa mulher não dá de conta de tudo. Então, essa mulher, ela se cobra muito. Às vezes, quando ela está com o esposo e com os filhos, ela fica se cobrando porque não está trabalhando, não está no negócio trabalhando para ter resultados. Às vezes, quando ela está trabalhando, quando ela está desenvolvendo, quando ela está produzindo, ela se cobra e se culpa porque não está com os filhos, não está com o marido. Como eu estava falando, a realidade nua e crua é que essa mulher ela tem uma carga excessiva de trabalho, porque ela tem que dar de conta, não tem que, né? Mas assim, ela já vem em uma rotina que ela tem que dar de conta de tudo isso, certo? E muitas vezes ela até se cobra por não ter dinheiro para colocar o filho numa escola melhor, para viajar, para comprar o que essa criança precisa. E outras se cobram até por deixar os filhos com outras pessoas, com pessoas desconhecidas, que também é perigoso a pessoa deixar com uma babá, com uma pessoa que a pessoa nunca viu, ou então tem pouco conhecimento daquela pessoa. Mas muitas mulheres, elas se encontram nessa situação. Olhe, eu viajei em dezembro, dia 10, 11 e 12 de dezembro, para um evento de marketing digital, tá? E lá, várias pessoas do nível mais elevado, vários milionários, e tinha também pessoas que estão iniciando a carreira agora. E lá eu encontrei uma mulher, tá? Que ela estava dizendo que não sabia o que era que fazia. Ela queria muito fazer aquele projeto que o pessoal estava falando lá, mas ela não tinha como fazer. Por quê? Porque ela tem uma filhinha de 8 anos, parece, era 7 anos ou era 8 anos, e ela morava, se eu não me engano, no Paraná, que ela falou. E ela falou que lá onde ela mora, ela tem fábricas de costura, ela trabalha com moda, tem fábricas de costura lá, e ela se mudou para essa cidade para ir trabalhar. Só que quando ela se mudou, ela levou a filha dela junto. E lá ela não tem rede de apoio, ela não tem ninguém para ajudar com a criança. E ela me falou assim que quando vai trabalhar, os horários das fábricas, eles abrem meia hora antes do horário da escola e só fecham meia hora depois do horário da escola. Agora você imagina a situação dessa mulher que é mãe e que ela fica presa ali sem saber o que fazer. Então ela me falou assim que tem horas que ela tem que deixar a filha dela com alguém, com o porteiro da escola, até com alguém na escola, até ela sair da fábrica e ir pegar a criança e irem para casa. Ou então de manhã, ao mesmo perrengue. Ela disse: eu sempre passo umas situações assim desconfortantes, situações, como é que eu posso falar? Que colocam a pessoa lá embaixo, porque tem que. Os horários das crianças, os horários, eles não batem com os horários das fábricas, não batem com os horários de deixar as crianças na escola. Então, essa rotina, essa loucura, ela é muito complicada para a mulher que é mãe. Principalmente aqui não tem um negócio próprio. Porque aqui tem um negócio próprio, ela vai lá, a empreendedora, ela vai lá e, às vezes, ela consegue ter flexibilidade de horário. Mas uma mulher que ela não empreende, ela muitas vezes faz como essa mulher que estava lá no evento. E qual era a preocupação dela? Era justamente se tornar uma empreendedora para sair dessa rotina de não ter que deixar os filhos dela com ninguém. E por que eu trouxe isso aqui? Porque eu percebi ali que na rotina dela é uma rotina muito que não está
favorecendo a ela. E assim muitas mulheres têm, tá? Apesar da empreendedora ela ter essa flexibilidade de horário, muitas delas, mas a grande realidade é que a empreendedora ela ainda tem uma carga maior, uma carga excessiva maior, podendo às vezes trabalhar perto do filho ou não. Quando ela trabalha perto do filho, ótimo, pelo menos ela tem a carga excessiva, mas está ali de olho nas crianças. Mas quando ela não trabalha perto do filho, ainda fica mais complicado ainda. Então, como eu estava falando, essa mulher ela se cobra muito, ela se culpa muito. E por se cobrar muito e se culpar muito, ela traz para a sua vida, às vezes, um sentimento de vazio, às vezes não tem vontade de viver, traz uma carga muito pesada, e isso pode prejudicar muito essa mulher, trazendo muito prejuízo para a saúde mental dela. No iniciozinho desse vídeo, eu falei que eu trabalho a mentalidade e a elegância da empreendedora. E pode surgir uma dúvida. Por que não trabalhar só a elegância? Porque eu acredito que a mentalidade e a elegância de uma empreendedora, ela tem que ser coisas para ser desenvolvidas juntos. Foi o processo que eu passei na minha vida, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar a elegância em mim, justamente porque eu me sentia feia, me sentia para baixo, tinha realmente uma carga pesada em cima de mim, e olhe que eu trabalho em casa, sou empreendedora, trabalho em casa, mas isso estava me afundando, certo? Foi quando eu resolvi trabalhar a imagem pessoal para alavancar os meus resultados. Quando eu comecei a aplicar as técnicas de imagem pessoal em mim, eu percebi que não era só isso. Isso era apenas uma parte do processo. Então, eu comecei também a me formar e estudar e aplicar em mim as técnicas de mentalidade. Quando eu fiz isso, a minha realidade começou a mudar. Foi quando eu comecei a treinar a minha mentalidade mesmo, conseguir ver, tá? Conseguir reprogramar a minha mente para ter esse entendimento para o crescimento, para me ter melhores resultados na minha vida e no meu negócio. E foi a partir daí que tudo começou a, a dar certo. Então, não adianta nada a mulher, a empreendedora, tá super linda, super bonita, super arrumada, e a mente dela está um frangalho, está um fracasso, está pensando coisas ruins, pensando que as coisas não vão dar certo, pensando que está feia. Então, não adianta ter esse total look, sair toda linda, se o interior dela não está sendo trabalhado também. Por isso que eu trago os dois pontos aqui, a mentalidade e a elegância, tá bom? Então, e quando você trabalha os dois juntos, você pode atingir o resultado que você quer muito mais rápido do que você imagina. Então, é muito importante você trabalhar esses dois pontos juntos, tá? E essa questão de se cobrar é uma questão de mentalidade. Então, é uma questão que você já colocou na sua mente, que já foi implantado aí desde a sua infância, porque geralmente quando a gente é pequenininho, o que é que acontece, né? A mãe cria a filha para ela casar, dar de conta da casa, para ela arrumar um emprego, para ela ser a boazinha. Então, está implantado no nosso cérebro, na nossa mente, que a gente tem que dar de conta de tudo, quando na realidade não é isso, tá bom? É... Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente tem que entender que quando a gente nasce sem saber nada. Então, tudo a gente aprende, tudo é aprendido. De forma boa ou de forma ruim, tudo a gente aprende. Então, o que é que acontece? Esse negócio da gente dar de conta de tudo foi coisa que nos ensinaram, com pequenas frases, com pequenos gestos, com ensinamentos mesmo. Então, a gente aprendeu que tem que dar de conta de tudo. Só que isso acaba com o nosso psicológico, com o nosso emocional, com a nossa mente, tá? Então, empreendedora, da mesma forma que você aprendeu que você tinha que ser assim, a partir de agora você tem que treinar a sua mente e aprender de forma diferente, tá? Por isso eu estou trazendo esse assunto aqui. Então, da mesma forma que é importante você saber qual acessório usar que combina com determinada roupa, qual cinto usar para ficar com um look mais bonito, qual maquiagem usar para determinada ocasião. Dessa mesma forma, é importante você entender também por que você está se cobrando,
De onde vem essa cobrança, tá? Por que você está sobrecarregada? Isso tudo também é importante você entender, como eu estava falando agora há pouco, tá certo? Porque quando você entende isso, você entende o problema, fica mais fácil de resolver esse problema, tá? Eu vou deixar aqui algumas perguntinhas para você pegar papel e caneta, anota, para você refletir, porque só ouvindo o vídeo vai ser muito rápido. Ou então você pode voltar esse vídeo várias vezes para estar respondendo as perguntas, tá? É importante, se você está se cobrando tanto, se você está se culpando tanto, se você está com essa rotina tão pesada em cima de você, é importante você refletir sobre isso, tá bom? É, vou deixar aqui algumas perguntinhas. Será que você está sobrecarregada porque você não sabe delegar as tarefas? O que é isso, Ioná? Será que você não sabe mandar ou pedir? Tipo assim, você tem algo para fazer. Tipo, colocar a comida de uma criança já grande, por exemplo, né? Como o meu filho tem 10 anos. Aí você vai lá, se você colocar a comida dele, é mais rápido e no instante ali acaba aquele processo, certo? E você já fica livre para fazer uma outra atividade. Mas se você for ensinar essa criança, certo? Vai demorar um pouco mais de tempo. Então, se você gastava 5 minutos para colocar a comida da criança, para você ensinar ela, você gasta, sei lá, 20 minutos. Então, você, no seu psicológico, na sua mente, você acha melhor ensinar ela ou você acha melhor você mesma fazer? Então, é isso uma das coisas que a gente tem que ficar atenta. Será que você sabe delegar e colocar a criança para fazer aquilo que ela sabe fazer, ou aquilo que ela já pode aprender a fazer? Tipo, você ensinar ela a colocar comida, você pode gastar ali 20 minutos, meia hora, ensinar ela a colocar comida, e depois, todos os dias, ela já sabe colocar a comida dela e não vai lhe ocupar mais tempo. Isso se chama delegar tarefa. E não só, isso não só com os filhos, mas também no seu empreendimento. Isso só foi um exemplo que eu dei, mas, por exemplo, no seu empreendimento, no seu negócio, será que você, por exemplo, quem tem consultoras, quem é líder de equipe, que tem consultoras, como eu já trabalhei, será que é mais fácil você ensinar uma consultora sua, uma pessoa, passar o pedido dela, chegar lá e digitar, ensinar tudo direitinho, ir na casa dessa consultora, ensinar ela, mostrar ela como é que ela faz? Ou é mais fácil para você, não, fulana, me dê o pedido que eu passo daqui. Então, sempre você tem como é que se diz? Pensar um pouco sobre isso. Porque se você não consegue ensinar para essa consultora que ela tem que fazer, você não está sabendo delegar a tarefa. Por quê? Porque quando essa consultora, essa suposta consultora que eu estou falando aqui, ela aprende, ela vai ser independente e ela vai continuar passando os pedidos dela por o período que ela ficar com você na empresa. Já se você passa o pedido dela toda vez que ela precisa, então essa pessoa vai ficar dependente de você. Então, realmente, com o passar dos anos, com o passar que as coisas vão acontecendo, o seu trabalho vai crescendo, você vai arrumando mais e vai se tornando uma carga, vai juntando com outras coisas, com o filho, com o marido, com a escola, tal, tal, e vai realmente lhe sobrecarregando tudo isso. Então, você tem que começar a analisar essa primeira pergunta. Você está sobrecarregada porque você não sabe delegar tarefas? Se sim, anota que sim. Se não, não, já sei delegar tarefas, anota aí que não, tá bom? Combinado? Segunda pergunta. Será que você está sobrecarregada porque não sabe pedir ajuda? Então, é importante você refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas e acha que ninguém pode nos ajudar, né? Acha que aquelas pessoas que estão ao nosso redor não é capaz. Então, assim, é importante você pensar sobre isso também, tá? Porque de repente tem coisas que você consegue pedir para uma outra pessoa fazer, tá? Por exemplo, aqui onde eu moro, eu sempre peço para os meus pais ficar com os meus filhos para poder desenvolver o meu trabalho, tá? A terceira pergunta: por que acha que deve fazer tudo sozinha? Porque aprendeu na infância? Será que é isso?
Para analisar. Será que a sua mãe, o seu pai, a pessoa que lhe criou, ela não, ela falava essas coisas para você? Que você teria que cuidar da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, tá? Será que você foi instruída para isso? Para um pouquinho para pensar e analisa. Escreve se sim ou se não. Quarta pergunta: será que você está sobrecarregada por falta de apoio? Será que você não tem ninguém para te ajudar? Será que você não tem alguma outra forma de conseguir esse apoio e você ainda não pensou sobre isso? Então, para pensar. Cada coisinha que você que está lhe afetando. Um exemplo. Deixa eu te falar aqui. Eu tenho uma filhinha de 4 anos. Ela sempre foi muito apegada a mim. Ela mamou até os 2 anos. Ela tinha um sono irregular porque mamava. Depois de parar de mamar, ela voltou ao sono normal. Aí ela ficou muito apegada a mim. Tipo assim, ela só dorme se fosse passando a mão na minha barriga. Ela só. Toda vez que ela ia dormir, ela queria estar passando a mão na minha barriga. Então ela dormia 2 vezes por dia, à tarde e à noite. Então eu gastava mais ou menos ali 1 hora e meia cada vez que eu ia dormir para ela passar a mão na minha barriga, para ela pegar no sono. Toda vez era isso. E aquilo estava me afetando porque eu não conseguia desenvolver o meu trabalho, eu não tinha tempo e o que era que acontecia? Quando eu ia colocar ela para dormir na parte da tarde, do sono do dia, eu acabava que eu dormia também e quando acordava, já acordava sem vontade de trabalhar, sem pique. Então, isso estava afetando meu psicológico. Não que eu não quisesse dar amor e carinho para minha filha, eu quero sim. Só que pelo fato de eu também dormir, de eu passar por aquele processo, eu não estava conseguindo desenvolver o meu trabalho. E o meu trabalho é algo muito importante para mim. Então, o que foi que eu comecei a pensar, né? Eu estudando mentalidade, chegou uma hora, eu disse, não, esse ponto está me afetando. O que é que eu posso fazer? Aí pensei, e teve uma hora que eu decidi, eu vou comprar uma rede. Olha que saída fácil. Você não tem noção. Quando eu comprei a rede, que eu coloquei essa menina para dormir na rede, a menina não precisou mais de mim para dormir. Ela dorme até a noite, ela dorme na rede. Entendeu? Quando eu menos espero, ela está se balançando, está dormindo. Quando eu menos espero, o meu pai já chama, a minha mãe já chama para tirar ela da rede. Então, assim, é importante você parar um pouquinho para pensar cada detalhe da sua vida, cada coisa, o que é que está lhe afetando, como você pode resolver e ir tentando fazer essas resoluções, tá bom? Uma quinta pergunta que eu vou deixar aqui: será que você está sobrecarregada porque você é mãe solteira? Então, assim, é muito importante você parar, anotar essas 5 perguntas, responder com calma, ver onde é que você está, qual o ponto que está mais lhe afetando, que está lhe deixando sobrecarregada, que está lhe trazendo esse sentimento de cobrança, esse sentimento de culpa, e você pensar numa possível solução para esse pequeno problema, tá bom? Depois de você pensar e refletir sobre isso tudo, tem mais um ponto importante: é saber quem fez você chegar a esse ponto que você está hoje, a esse ponto de reclamação, a esse ponto de se sentir inferior, de ficar se cobrando. Então, quem foi que fez você chegar nesse ponto, tá? Nessa situação. Ah, será que foi fulano? Ah, será que foi ciclano? Ou será que foi você? Tá? Então é muito importante pensar sobre isso. Nossa, Ana, mas eu, como assim? Eu sempre fui a boazinha, fui sempre eu que ajudei as outras pessoas, eu sempre que quis fazer o bem. Então, mas é difícil, por mais difícil que seja de aceitar, uma parcela de contribuição de chegar nesse ponto que você está é sua. É difícil a gente entender isso. Isso também foi difícil para mim entender isso, que eu tinha uma parcela de culpa por estar no momento que eu estava vivendo, por estar vivendo aquela que eu estava vivendo. Então, assim, você precisa entender isso, tá? Você precisa aterrissar isso na sua mente. Por isso que a gente vai estudar aqui sobre mentalidade, tá? E é muito doloroso ouvir isso, tá? Olha, quando eu entendi isso, foi um período que eu tinha me separado, eu estava com a bebê pequena, e eu estava morando num lugar que eu não queria, então ali era muito sofrimento para mim. Desculpa, falando muito, né?
era tanto sofrimento para mim que quando eu caiu a ficha, foi lendo um livro, tá? O livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Se você quiser ler ele, quiser comprar ele, compre ele, vale muito a pena você ler ele. E quando me caiu a ficha ali, que a maior responsável pela vida que eu estava vivendo, que não estava nada boa, era eu. Então ali foi como é que eu posso falar? Tirar os chãos dos meus pés. Certo? Eu tive que ler o livro 2 vezes para poder eu aterrissar e entender, tá? Então, se você precisar ver esse vídeo 2 vezes, você pode ver também, tá? Para você entender que a maior responsável, as outras pessoas também têm culpa, tem também, cada pessoa tem a sua parcela de culpa, mas a maior responsável por estar sobrecarregada, por estar vivendo o que você está vivendo é você, tá? É difícil, mas eu tenho que te falar isso para abrir a sua mente, tá certo? Então, como eu estava falando, é difícil de entender e ao mesmo tempo é doloroso você ouvir isso. Mas a partir do momento que você entende, certo? Isso é como se fosse uma libertação, tá? Porque se você se colocou no lugar que você está hoje, sobrecarregada, se sentindo culpada, do jeito que você estiver, se você se colocou nesse lugar que você está hoje, se você teve o poder de se colocar aí, você também pode ter a plena certeza que você tem o poder de se tirar daí e ir para o lugar que você quer. Você tem a plena certeza que você pode sair daí e viver a vida que você quer viver, tá certo? É a partir desse ponto que você começa a parar de se cobrar. É a partir desse ponto que você começa a desenvolver a sua mentalidade, tá bom? Então, quando você começa a estudar e a entender sobre a mentalidade, você começa a entender sobre a ordem de prioridades da sua vida, tá? O que é a ordem de prioridades, Ioná? São as coisas que são mais importantes para você. Será que você está colocando é, os carros na frente dos bois? Será? Então, o que é que acontece? A ordem de prioridades da minha vida é Deus, eu, depois os meus filhos, minha família, meus pais, depois o meu trabalho. E como é que se coloca, como é que se trabalha essa ordem de prioridades? Essa ordem de prioridades é trabalhada da seguinte forma: você, quando você não, eu, né? Falando de mim. Quando eu acordo de manhã, eu trabalho a ordem de prioridades no meu dia, na minha semana, tá? Como é que funciona? A primeira coisa do meu dia é agradecer a Deus, é falar com Deus. A segunda coisa é cuidar do meu corpo, cuidar de mim. A terceira coisa é cuidar dos meus filhos. E a quarta coisa do meu dia é trabalhar, é gravar vídeo para vocês, é, fazer reels, escrever os vídeos, escrever os reels, estudar sobre marketing. Então, essa é a ordem de prioridade da minha vida. Na semana, do dia, né? Na semana é da mesma forma. O primeiro dia eu tiro para ir à igreja, para estudar mais a Bíblia, para, como é que se diz? Fazer alguma coisa na igreja, e assim sucessivamente, tá? Depois eu tiro um segundo dia para cuidar de mim, para fazer a minha unha, para arrumar a sobrancelha, arrumar cabelo se for arrumar, tá? E depois um dia para ficar com os meus filhos. Depois o trabalho da semana segue normal. Então tem uma ordem de prioridades. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu não entendia sobre essa ordem de prioridades, eu atropelava tudo. Primeiro eu queria trabalhar para ter resultado, para dar de conta, para ter dinheiro, e acabava que não dava atenção para as crianças, acabava que não cuidava de mim, já estava ficando com dor nas pernas, certo? Já estava me sentindo feia, a minha conexão com Deus não estava lá, essas coisas. Então, assim, quando você atropela as coisas, a tendência é que realmente você fique sobrecarregada e não dê certo as coisas. Aí, Ana, mas aí o meu trabalho e talvez eu não consiga fazer tudo o que eu preciso. E tá tudo bem, ninguém vai dar conta de tudo, tá? O trabalho tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para desenvolver e tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. Nós não somos robôs, muito menos nós mulheres. Não somos robôs, não podemos tudo. A gente tem que entender isso, tá bom?
Agora que você entendeu um pouquinho sobre mentalidade, vamos entender os benefícios de estudar mentalidade. Tá? O primeiro benefício é parar de se cobrar, essa cobrança que eu estava falando agora há pouco, que é isso que a gente vem tratando durante todo o vídeo. O segundo benefício é entender a sua real identidade, entender a sua verdadeira essência, tá? O terceiro benefício é entender a ordem de prioridades, essa ordem que eu acabei de explicar para vocês, tá certo? O quarto benefício é entender aonde você está hoje e aonde você quer chegar no seu futuro, tá certo? O quinto benefício é parar de sofrer com relacionamentos que não te levam a nada, tá? O próximo benefício é ter um relacionamento de valor, um relacionamento que duradouro, um relacionamento que vai te ajudar a alavancar a sua vida, tá? E os seus resultados também. E o último benefício é destravar a sua mentalidade para fazer seu negócio crescer, para fazer a sua vida melhorar, tá? Destravar a sua mentalidade para você ter melhores resultados na sua vida, no seu negócio, tá bom? E o maior de todos os benefícios que eu considero é colocar a sua vida em ordem, tá? Começar a viver uma vida plena, viver a vida que você nasceu para viver, viver uma vida de paz, de tranquilidade, de sabedoria. Ah, tá bom. Você pode estar aí pensando, né? Ah, mas eu não quero desenvolver minha mentalidade. Eu só quero desenvolver a parte da elegância que você falou. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, esse canal não é para você. Esse canal é para as pessoas que querem desenvolver as duas juntas, mentalidade e elegância, porque como eu expliquei, não existe você evoluir, você crescer, você ter resultados melhores só com um look bonito, tá? Para você conseguir realmente ter resultados, você tem que trabalhar o seu look, a sua elegância e trabalhar junto a sua mentalidade também, tá bom? E eu te digo mais, tá? O momento para você começar a trabalhar mentalidade e elegância foi ontem. O melhor momento é hoje. Então, começa aí, assistir os vídeos. Lá no Instagram tem vários conteúdos que eu já coloquei lá sobre mentalidade, sobre elegância. E vai lá dar uma maratonada nesses vídeos, tá bom? Agora, vamos entender um pouco. Me diga uma coisa: quem tem mais possibilidade de ter resultado no seu negócio, na sua vida? Uma mulher bem vestida, mas que se sente frustrada, se sente feia, que vive amargurada, que não sabe aonde quer chegar? Ou uma mulher que está esbanjando elegância, que sabe onde quer chegar e por dentro está bem resolvida, está feliz, está segura de si? Qual das duas tem capacidade para melhorar os resultados na sua vida e no seu negócio? Me diz. Qual dessas duas mulheres vai ter melhores resultados? Então, me diz aí. Agora vamos ver mais uma coisa. Aonde essas empreendedoras erram na hora de estudar sobre mentalidade? Então, como eu estava falando, sabe o que eu vejo muito? São revendedoras, empreendedoras, líderes que querem crescer, mas vivem reclamando, vivem se cobrando. Em vez de buscar desenvolver a sua mentalidade, elas ficam reclamando. Em vez de desenvolver a sua elegância, elas continuam reclamando. Então fica difícil atingir os seus objetivos, os objetivos dessa empreendedora, tá certo? Às vezes ela fica, porque os meus filhos não ficam quietos, porque o pai do meu filho não me ajuda, porque X, porque Y, porque o meu ex, porque o meu marido não me ajuda, porque os clientes só vivem pedindo descontos, porque eu não tenho roupa bonita para me vestir, porque a meta está muito alta desse mês, enfim, arruma mil e uma coisa para reclamar, para se cobrar e acaba que não consegue alavancar os negócios e os resultados. Se essa empreendedora, em vez de reclamar, ela buscar conhecimento para crescer, ela só vive reclamando, tá? Então, uma coisa que a empreendedora tem que entender é que o universo devolve. Como assim, Ana?
Tudo que você manda para o universo, que você fala para o universo, seja bom ou ruim, o universo lê, ele lê como se fosse um códigozinho de barras e devolve para você. Um exemplo bobo que eu vou te dar, tá? Você está na sua santa paz, não está grávida, então você vai para o trabalho, você volta do trabalho, você não vê mulher grávida nenhuma. A partir do momento que você descobre que você está grávida, toda esquina você vê uma mulher grávida, certo? Você vê uma, duas, três, parece que todo mundo está grávido, certo? Então, por quê? Porque a sua mente está lendo sobre gravidez, você está vendo sobre gravidez, refletindo sobre gravidez, e o universo está lhe devolvendo. Você consegue só ver esse tipo de coisa. A mesma coisa com a reclamação. Se você só mandar para o universo reclamação, ele vai mandar motivos para você reclamar de volta. Se você manda coisa boa para o universo, ele vai lhe mandar coisa boa de volta também, tá bom? Ah, você deve estar pensando assim, tá bom, Ioná, eu entendi, tá bom? Agora, por onde eu vou começar a desenvolver essa tal de mentalidade? Então, eu deixei aqui 2 passos, tá? 2 passos práticos para você começar a desenvolver na prática mesmo, no dia a dia mesmo, é, para você começar a desenvolver a sua mentalidade, tá certo? O primeiro passo é você pegar uma folha, pega uma folha, anota tudo que você vem reclamando, tudo que está ruim, certo? Ah, meu pai não me ajuda, meu marido não me ajuda. Ah, eu estou sobrecarregada porque as crianças vivem correndo dentro de casa. Ah, não bati a meta porque o vendedor tal não corre atrás da meta dele. Então, anota tudo, tudo que está lhe incomodando, tudo que está lhe sobrecarregando, tudo que está fazendo você reclamar, pega uma folha e anota. O segundo passo é você ir para a próxima folha. Na próxima folha, você vai fazer o seguinte: você vai pegar tudo que você está reclamando e vai transformar em coisas boas. Como, por exemplo, se o vendedor está me atrapalhando porque não está batendo a meta, o que é que eu posso fazer para esse vendedor bater a meta dele no próximo mês? Aí você vai anotar lá. Ah, eu posso fazer uma reunião online com ele, eu posso dar mais um objetivo para ele, eu posso dar um brinde para ele, enfim. Você vai para cada coisa que você está reclamando, você vai colocar uma coisa que você pode estar fazendo para você não reclamar mais, para você estar contornando aquela situação, tá bom? Então, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve nesse canal, tá? Para você não perder nenhum conteúdo, que a partir de agora, toda semana vão ter 2 vídeos, um sobre mentalidade e um sobre elegância, tá? Para você estar aí desenvolvendo sua mentalidade e sua elegância para você ter melhores resultados na sua vida e no seu trabalho. Um beijão, fica com Deus e tchau, tchau.